Durante toda a minha infância e juventude, uma coisa sempre me intrigou: meu pai tinha uma aversão inexplicável ao Ayrton Senna. Enquanto o Brasil inteiro parava para assistir às corridas de Fórmula 1, papai mudava de canal ou saía de casa. Quando eu tentava falar sobre as vitórias do nosso ídolo, ele fazia uma cara de desgosto e dizia que não queria saber de menino mimado de família rica. Na época, eu pensava que era apenas inveja ou birra de quem não entendia de automobilismo. Meu pai sempre foi um homem trabalhador, mecânico de profissão, que acordava antes das 5 da manhã para chegar na oficina. Vinha para casa com as mãos sujas de graxa, cansado, mas sempre disposto a me ajudar com a lição de casa. Nunca teve muito dinheiro, mas sempre fez o possível para nos dar uma vida digna. Foi só depois que ele morreu, em 2019, que descobri o verdadeiro motivo daquele ódio aparentemente sem sentido. Enquanto organizava os pertences dele, encontrei uma pasta velha com documentos da época em que trabalhava para uma empresa metalúrgica em São Paulo, no final dos anos 70 e início dos 80. Entre os papéis havia cartas, recibos de pagamento e algumas fotografias. Numa delas, reconheci meu pai jovem, com seus 25 anos, de uniforme da empresa, ao lado de outros funcionários. No verso, alguém havia escrito: Equipe da Universal Metalúrgica, 1980. Foi aí que tudo começou a fazer sentido. Pesquisando sobre essa empresa, descobri que era a metalúrgica do Milton da Silva, pai do Ayrton Senna. Meu pai havia trabalhado lá justamente no período em que o jovem Ayrton começava a se destacar no kart e sonhava com a Fórmula 1. Era uma época em que a empresa crescia rapidamente, fornecendo peças para a indústria brasileira, e o Sr. Milton investia pesadamente na carreira do filho. Numa das cartas que encontrei, escrita pela mão do meu pai para minha mãe, ele contava sobre o ambiente de trabalho. Dizia que o patrão era obcecado pelo filho piloto e que frequentemente desviava recursos da empresa para bancar os custos das competições. Enquanto isso, os funcionários enfrentavam atrasos nos salários e cortes nos benefícios. Meu pai escreveu que presenciou situações constrangedoras. O Sr. Milton chegava ao escritório falando sobre quanto havia gastado com o kart do Ayrton, os treinos em Interlagos, os equipamentos importados, enquanto na mesma semana cortava o vale-alimentação dos operários. Para um homem que mal conseguia pagar as contas de casa, aquilo era revoltante. Numa carta datada de 1981, papai contava para mamãe sobre um episódio específico que o marcou profundamente. O Ayrton, então com 21 anos, havia aparecido na fábrica dirigindo um carro importado caríssimo. Era apenas um jovem que ainda não tinha ganhado nada profissionalmente, mas já vivia como príncipe às custas do suor dos funcionários do pai. Meu pai descreveu como se sentiu humilhado naquele dia. Ele havia pedido um empréstimo da empresa para pagar o hospital onde minha irmã mais velha havia nascido com complicações. O pedido foi negado porque a empresa estava investindo no futuro. No mesmo dia, viu o patrão assinar um cheque de valor muito maior para custear uma temporada de corridas do filho na Europa. O que mais doía no coração do papai era a injustiça da situação. Ele trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana, para sustentar a família e mal conseguia dar o básico para os filhos. Enquanto isso, via um jovem da mesma idade que eu teria anos depois vivendo uma vida de luxo sem nunca ter trabalhado de verdade, apenas por ter nascido na família certa. Numa das cartas mais emocionantes que encontrei, meu pai contava sobre o dia em que foi demitido da Universal Metalúrgica, em 1982. Havia questionado publicamente os gastos da empresa com o filho do patrão, numa época em que os salários estavam atrasados há 2 meses. Foi mandado embora no mesmo dia, sem direito sequer ao aviso prévio. Papai escreveu que se sentiu traído não apenas pelo patrão, mas pelo sistema inteiro. Via um país que sofria com desemprego e inflação, mas que se preparava para idolatrar um jovem que nunca soube o que era passar necessidade. Para ele, Ayrton Senna representava tudo o que havia de errado no Brasil: a desigualdade, o privilégio, a falta de oportunidades para quem realmente precisava. Quando Senna começou a fazer sucesso na Fórmula 1, a partir de 1984, meu pai via na televisão o resultado dos sacrifícios que ele e tantos outros funcionários haviam feito involuntariamente. Cada vitória, cada pódio, cada sorriso do campeão era um lembrete doloroso de uma época difícil da vida dele.
O mais triste é que meu pai nunca conseguiu separar o piloto excepcional do jovem privilegiado que conheceu na fábrica. Mesmo quando Senna se tornou um ícone nacional, demonstrando talento e dedicação inquestionáveis, papai não conseguia esquecer as circunstâncias que tornaram aquele sucesso possível. Numa carta de 1988, depois do primeiro título mundial de Senna, meu pai escreveu para um amigo dizendo que reconhecia a habilidade do piloto, mas que não conseguia torcer por alguém que representava um passado tão amargo. Dizia que cada conquista do Ayrton era construída sobre o suor e o sacrifício de trabalhadores anônimos como ele. O que mais me emocionou foi descobrir que, apesar de toda a mágoa, meu pai acompanhava secretamente a carreira de Senna. Entre os documentos encontrei recortes de jornal sobre as vitórias, guardados discretamente. Era como se ele precisasse entender o que havia resultado de tanto sofrimento seu e de tantos colegas. A carta mais tocante data de 1º de maio de 1994, o dia da morte de Ayrton Senna. Meu pai escreveu que sentiu uma tristeza inesperada. Não era alegria pela morte de quem considerava seu algoz simbólico, mas uma melancolia profunda. Percebia que morria ali não apenas um grande piloto, mas também o último vínculo com uma época difícil de sua vida. Ele escreveu que finalmente entendeu que Senna havia transcendido suas origens privilegiadas para se tornar algo maior. Reconheceu que o piloto havia honrado o investimento feito nele, tornando-se não apenas um campeão, mas um símbolo de excelência brasileira. Admitiu que talvez sua raiva fosse direcionada à pessoa errada. Na última carta sobre o assunto, datada de 1995, meu pai escreveu que havia perdoado tanto o Sr. Milton quanto o próprio Ayrton. Reconheceu que sua mágoa vinha mais da própria frustração com uma vida de lutas do que da injustiça real cometida contra ele. Disse que finalmente conseguia admirar o legado deixado pelo piloto. Hoje entendo que meu pai não odiava realmente o Ayrton Senna. Ele odiava o que Senna representava, um sonho que nunca pôde ter, uma oportunidade que nunca lhe foi dada, um futuro que suas circunstâncias nunca permitiram imaginar. Era a dor de quem trabalhou a vida inteira para sustentar os sonhos de outros, sem nunca poder sonhar para si mesmo. Descobrir essa história mudou completamente minha visão sobre meu pai. Entendi que por trás daquele homem aparentemente amargo havia alguém que carregava feridas profundas de uma época de muita luta. E mais importante, entendi que mesmo carregando essas mágoas, ele nunca me impediu de admirar Senna ou qualquer outro ídolo. Meu pai pode ter tido seus motivos para não gostar do Ayrton Senna, mas teve a sabedoria de não transmitir esse sentimento para os filhos. Hoje posso admirar tanto o maior piloto brasileiro de todos os tempos quanto o maior herói da minha vida. Meu pai, o mecânico que nunca desistiu de lutar pela família.